Jesus é o centro desse culto. Ele é a razão desse culto. Ele é a alegria das nossas vidas. Boa tarde, queridos. Graça e paz. Eu quero convidá-los a mais uma vez estar nessa quarta-feira, dia 3 de junho, fazendo uma reflexão na palavra do Senhor. E desta feita eu quero meditar, queridos, no texto de Lucas, no capítulo 19, versículo de 41 ao 44, que é uma das vezes em que Jesus aparece chorando na Bíblia. Jesus ele chora por 3 vezes, pelo menos registrado na palavra do Senhor. A primeira delas, quando ele vai visitar a família de Lázaro logo após a morte do seu amigo Lázaro. E aquilo ali revela que Jesus ele se comove com o drama familiar. Ele não está indiferente às crises familiares. A segunda delas, justamente aqui nesse texto, que é na sua última visitação à cidade de Jerusalém, e ele chora diante da visão daquela cidade. Isso demonstra que Deus ele também se comove com o que acontece dentro dos grandes centros urbanos, nas suas vielas, nas suas favelas, o drama das grandes cidades. A última vez ele chorou ali no Getsemane, na véspera da sua morte, e ali ele verteu não só lágrimas, como também sangue. Eu quero meditar nessa segunda vez, quando Jesus está entrando em Jerusalém pela última vez, e o povo faz aquela procissão esperando por ele, colocam ramos de oliveira nas ruas e gritam de forma entusiasmada: bendito o que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas maiores alturas. E eu pergunto, por que Jesus chorou? Jesus chorou, queridos, porque ele viu toda aquela festa, todo aquele entusiasmo, toda aquela religiosidade, ele viu toda aquela alegria, todo aquele festejo, mas na realidade a visão que ele tem é outra. Ele viu a miserabilidade daquele povo, a idolatria daquele povo, a superficialidade da adoração daquele povo, a forma superficial como aquele povo cultuava a Deus, porque Deus ele não se ilude. Ele não se ilude com as festas, com os louvores, com essa procissão toda. Não, ele não se ilude com isso. Deus ele conhece o nosso coração. Então, quando as pessoas ainda hoje visitam Jerusalém, as pessoas ainda hoje se comovem, choram, porque estão pisando nas ruas que Jesus pisou, e choram lá no Horto das Oliveiras, choram no lugar do Santo Sepulcro, choram nos lugares chamados de lugares sagrados por onde Jesus pisou. Mas Jesus chora nesse texto aqui por um outro motivo, queridos. O que leva ele a chorar, queridos, é ver que aquela multidão ali estava como ovelha sem pastor. Era uma multidão perdida. Era uma multidão de uma religião que não fazia diferença nenhuma na vida deles. Que o culto deles era um culto vazio. Aquela mesma multidão que estava ali fazendo aquela procissão, Jesus sabia que dali a uma semana essa mesma multidão estaria gritando: crucificam, crucificam. Jesus sabia, queridos, que aquela procissão preparada para ele ali, logo se tornaria na sua via crucis. Ele sabia disso. Ele sabia porque ele conhecia o coração daquele povo. Ele viu a ignorância, ele viu a cegueira espiritual daqueles que o aclamavam e o saudavam. Jesus viu, queridos, a religiosidade desprovida de arrependimento verdadeiro, e não há nada mais que fira o coração de Deus do que isso. Havia religiosidade demais, havia festa demais, havia sacrifício demais, havia solenidade demais, mas faltava o principal, faltava o temor ao Senhor. Tão profunda foi a tristeza de Jesus que ele não se conteve e ele chora diante da visão da cidade. O outro motivo que levou Jesus a chorar foi porque Jesus sabia da ruína que estava destinada àquela cidade. Cerca de 33 anos depois da morte de Jesus, aquela cidade foi cercada pelo general romano Tito Vespasiano. E ele cerca aquela cidade durante 7 anos. Queridos, e houve muita fome, muita gente morreu ali de peste, de fome, de doença. O historiador Flávio Joséfos ele chega a dizer que cerca de 600 mil pessoas morreram no cerco. E depois, quando o cerco termina,
aquele general invade a cidade, mata mais muita gente e outras tantas fogem e Jerusalém é totalmente destruída, saqueada. E por isso que Jesus chorou. E no capítulo 23 de Mateus, ele prevê isso, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. O irônico é que Jerusalém significa cidade da paz, mas Jerusalém recusa o príncipe da paz. Foi por isso que Jesus chorou. Ele chora porque o povo rejeitou a oferta da graça de Deus. Ele chora porque o povo ama mais as trevas do que a luz. Ele chora porque o povo virou as costas e rejeitou o amor de Deus. Ele chora porque eles preferiram a morte à vida. Por fim, Jesus chorou porque o povo desperdiçou o tempo da oportunidade. As lágrimas de Jesus revelam a comoção de Deus. Esse não é um retrato de um Deus insensível, indiferente. Esse não é um retrato de um Deus que não está nem aí. Pelo contrário, é um retrato de um Deus que nos ama, se compadece de nós, a despeito dos nossos pecados. E ainda hoje ele chora. Ele chora pelos mesmos motivos. Ele chora, queridos, por causa da incredulidade e dos corações indiferentes. Ele chora por causa do povo rebelde e idólatra. Ele chora por causa das famílias destruídas, por causa da infância perdida. Ele chora por falta de arrependimento verdadeiro. Jesus chorou sobre Jerusalém, porque embora fosse a cidade dos profetas, dos escribas, dos mestres do templo, ela estava perecendo por falta de conhecimento. Queridos, não há tragédia maior do que essa. A rejeição de Deus e a perdição da alma humana. Nada pode ser comparado. Essa é a maior das tragédias da humanidade. É perder a sua alma, perder a sua eternidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, que Tu esteja, Senhor Deus, olhando para nós com esses olhos, Pai, de compaixão e misericórdia. Que cada coração, Senhor Deus nosso, possa se comover, se abrir, se arrepender, enquanto é tempo da oportunidade. E assim, Senhor Deus, Tu esteja realizando o milagre da salvação e da transformação na vida de cada um de nós. Tenha misericórdia, Pai, dessa humanidade que caminha como ovelhas sem ter pastor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Eu queria que nesse momento, querido, você fechasse os seus olhos por um instante, colocasse a sua vida.